Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo do canal. Estamos agora na lição número 11, que está com o tema Os Prejuízos da Mentira na Família, lição que vai ser abordada agora nesse domingo, dia 11 de junho de 2023. E nós temos aí um tema polêmico falando da mentira numa família em especial. E essa família, ela faz parte ali desse contexto que nós conhecemos como a igreja primitiva. Então nós precisamos estudar com bastante precaução para que a gente não venha tomar nenhum tipo de pensamento precipitado. Bom, o texto áureo está lá na epístola aos Colossenses, no seu capítulo 3, o verso 9, que diz o seguinte: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Perceba que Paulo ele vai deixar bem claro que a mentira não pode fazer parte do linguajar do servo de Deus. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não pode continuar furtando. O próprio João ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, não pode partir da pessoa à vontade, o desígnio, o interesse, ele não pode articular, ele não pode calcular e previamente já articular ali como ele vai fazer, como ele vai pecar. Não, o homem peca na sua natureza por sermos, né, de natureza adâmica, de termos essa natureza carnal aqui amortecida pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter uma vida no Espírito, andar em Espírito, inclinado nas obras do Espírito, para que a carne não venha ter força, não venha ter poder. Até mesmo porque a gente sabe que essa carne, que essa natureza, se a gente der força para ela, se a gente der vazão a ela, ela já nos dá trabalho. Ainda mais se nós deixarmos o diabo trabalhar, né? Deixarmos que o diabo venha atuar na nossa vida. A gente tem textos que nos falam que nós precisamos resistir ao diabo, aí ele vai fugir de nós. Mas nós temos também que fugir da aparência do mal. Então hoje nós vamos estar vendo quais são os prejuízos, como é que aconteceu e como nós temos que fazer, o que deve ser feito para que no núcleo da igreja, que faz parte, né, onde nós que somos igreja do Senhor, mas somos família de Cristo, família de Deus, o que nós temos que fazer e o que deve ser feito para que as famílias aonde estão os servos do Senhor não venham a permitir que o pecado entre, que o pecado adentre e que ele permaneça, né? A Bíblia diz que aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Então nós vamos estar aprendendo hoje o que nós devemos fazer para que o pecado não venha fazer parte da nossa vida e da nossa família. Bem, nós vamos aqui, a verdade prática vai dizer o seguinte, ó: a mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Bom, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bem, mas o fim deles leva para a morte. Então, assim como a verdade prática, né, a mentira ela pode até gerar frutos, ela pode até, né, nos dar algum retorno, algum recurso aqui nessa terra, mas nós sabemos que o final dela vai ser a da morte. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 a 11, que diz o seguinte, ó: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, elevando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estaria ao teu poder? Porque formastes esse desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase
3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que lhe havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Bem, perceba que o acontecimento aqui fala de uma família que mexeu com o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu cabo deles, e a gente vai ver aqui nessa lição hoje, falando do problema da mentira. O problema da mentira, a mentira, ela pode ser, parece num primeiro momento uma coisa simples, que é uma coisa boba, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a mentira vai fazer muita gente ficar do lado de fora. Só para você ter uma ideia, a mentira ela aparece só no livro de Apocalipse, ela vai aparecer alguns textos. O primeiro texto está lá em Apocalipse 21, o verso 8, me chama a atenção, vai dizer o seguinte: Apocalipse 21, verso 8, vai falar alguma coisa acerca da mentira, que eu preciso aqui colocar para os irmãos. Apocalipse 1, verso 8, vai dizer, e é uma listinha de quem vai ficar de fora. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perceba que para o pessoal que gosta da mentira, a parte deles, ou seja, a herança, aquilo que lhe é cabido, aquilo que lhe está sendo reservado, é o lago de fogo. Meu Deus, que Deus nos ajude, hein? Nós possamos ficar livres desse caldeirão. Quando a gente vai lá para o versículo 27, tem continuidade? Tem. O versículo 27 vai dizer o seguinte, ó: e não entrará nela coisa alguma. Nela onde? Na Nova Jerusalém. Enquanto a promessa, enquanto a herdade, enquanto a herança dos mentirosos é o lago de fogo, a herança do pessoal que vive a vida de verdade, que ama a verdade, que pratica a verdade, é a Nova Jerusalém. E lá na Nova Jerusalém, o que não entra lá? Ó? Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe então que o pessoal da mentira não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ah, meu irmão Júnior, mas eu tenho 40 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente, eu tenho meu nome no hall de membro, eu tenho meu nome na CPAD, na CGDB, na Convenção, na Cadeesa, na Comadeza, na Confradeleste, seja qualquer uma convenção que você tiver. Se guarda a mentira, o seu nome não está no livro da vida do Cordeiro, porque o livro da vida do Cordeiro só tem o pessoal que ama a verdade. Os que amam e praticam a mentira não estão. Inclusive, para falar sobre isso, está lá Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Vai dizer o seguinte: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então tem um pessoal que comete a mentira, tem um pessoal que ama, tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que acha engraçado. Nós estamos vivendo a época da mentira, né? Nós estamos vivendo a época aí do pessoal que está mudando a verdade de Deus em mentira. Isso é perigoso. Hoje nas redes sociais nós estamos vivendo aí uma época aí dos fuxico gospel. Tem crente que gosta de ficar vendo essas páginas, vendo lá as mentiradas, os escândalos, o pessoal que gosta aí da mentira. E a Bíblia diz que vai ficar de fora tanto os que praticam como os que gostam. Então que Deus, que Jesus nos ajude, que nós possamos ver nessa lição de hoje, que o pessoal da mentira, além de ficar de fora, vai receber por herança o lago de fogo e enxofre. E a gente vai ver agora na introdução aí a história que vai falar acerca de Ananias e Safira, uma história bastante complicada, mas que tem aí muita lição para a nossa vida ainda hoje. Então nós vemos aí que o contexto do cenário na qual a narrativa desta lição está sendo abordada, ela passa-se no período ali que a igreja ela começa a caminhar logo depois da assunção de Jesus Cristo aos céus e da descida do Espírito Santo.
né? Houve ali uma grande conversão de almas ao Evangelho de Jesus, por consequência dos apóstolos ali que com grande poder faziam sinais e maravilhas, e as massas iam se congregando, e a gente percebe ali que as pessoas eram convertidas de verdade pelo fato de que nelas, no seu coração, não havia o desejo, o anseio, o anelo pelos bens materiais. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles tinham prazer em vender as suas propriedades e entregar aos pés dos apóstolos, né, para que estes fizessem da melhor forma a partilha dos seus bens, para que não houvesse necessitado algum, para que não houvesse nenhum carente, nenhum pobre, para que não houvesse nenhuma pessoa com fome ou com carência de algo. E isso foi, nesse primeiro século, uma ação assim que fazia com que as pessoas se convertessem, as pessoas acreditassem, porque essa é a base do cristianismo, né? A igualdade, né? Não, sem acepção de pessoas, e a gente percebe que isso foi uma crescente naquele período, na qual a igreja crescia e se desenvolvia, se proliferava. Entretanto, a gente vai perceber que nesse contexto, uma família ela vai ter um deslize, porém, a gente precisa analisar, e a gente vai ver aqui nesse primeiro tópico, o problema na qual gerou esse deslize desse casal, dessa família, a saber, Ananias e Safira. Eles faziam parte, não dá para saber se eles faziam, a Bíblia não revela se eles faziam parte das 120 almas que perseveraram ali em Atos 2, ou se eles faziam parte das 300, das 3.000 ou das 5.000 almas que foram agregadas ali em Atos 4, né? Mas eles estavam ali unânimes, como o texto vai dizer, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso nessa lição e vai entender um pouco mais do que aconteceu e quais foram os problemas, quais foram os fatos e qual é a ação que deve ser feita imediata para que isso não venha a causar a nossa morte física e, por fim, a eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Que Deus nos ajude. Nós vamos estudar agora com o tema do primeiro tópico, uma conversão duvidosa. O primeiro subtópico diz o seguinte: por que uma conversão duvidosa? Bom, e eu já quero aqui de antemão, quero dar o meu parecer, e a gente vai ler aqui o primeiro subtópico, mas eu tenho uma segunda análise sobre esse assunto, e nós vamos estudar aqui logo após essa leitura. Por que as atitudes do casal não revelaram a transformação devida alcançada pelo poder do Evangelho? Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Bem, partindo desse ponto, a gente precisa entender que antes da gente falar e dar um veredito acerca do Ananias e da Safira, a gente precisa entender que a igreja ela tinha tudo em comum, na comunhão, no partir do pão. Bom, o texto está lá em Atos 2, capítulo 40, no versículo 41 e 47, vai ter um relato de como era, como cresceu, como nasceu a igreja, como era ali a liturgia dos membros, como é que os membros eles eram reconhecidos entre ali a comunidade cristã e entre também toda a comunidade, tanto romana como judaica, como o pessoal era visto. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas,
e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos, percebi, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então a gente precisa entender que no primeiro momento eles foram batizados, eles creram na palavra, receberam a palavra, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas almas de todos havia temor, em todos havia temor, né? E todos criam e estavam juntos, né? Eles tinham tudo em comum, eles vendiam as propriedades, eles perseveraram unanimemente, todos os dias no templo, no partir do pão, comendo em casa, juntos, com alegria e gentileza do coração, louvavam a Deus e caíram na graça do povo. Isso é todo o núcleo da igreja. Tanto os de Atos 2, que foram cheios, os 120, tanto esse pessoal aqui dessas 3.000 almas, como o pessoal depois lá de Atos 4 das 5.000 almas. A gente tem que entender que esse pessoal aqui realmente, eles se converteram, né, e estavam ali no núcleo da igreja que estava crescendo em Atos dos Apóstolos. Só que a gente não pode jogar fora uma perspectiva dessa, alegando que eles nunca foram convertidos. Porque se eu digo que eles nunca foram convertidos, eu vou ter que jogar fora todo o Atos 2, todo o Atos 4, né, Atos 3, e a gente perde aí uma informação muito importante. Tanto é que a gente trabalha, a gente entende que Deus ele não vai olhar, por mais que Deus ele conhece, ele nos conhece, ele na sua presciência, ele sabe se nós vamos estar de pé hoje, ou vamos estar de pé amanhã, se nós vamos cair amanhã. Tanto é que a Bíblia vem falando, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Então há necessidade, a vigilância, né? O próprio Senhor Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Tem todo um aparato para não cair, para não se prostrar, para não pecar. Filhinho, vos escrevi isso para que não pequei, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. Então ali não há aquela doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a pessoa aceitando a Jesus, reconhecendo como o único e verdadeiro Salvador e levantando as suas mãos, naquele momento o sangue de Jesus é aplicado através do Espírito Santo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa tem todos os seus pecados perdoados. E isso faz com que o seu nome seja escrito no livro da vida dos Cordeiros. Até aí tudo bem? Então a gente precisa entender que num primeiro momento Ananias e Safira, sim, eram convertidos e estavam passando o processo, porque eles estavam no núcleo que estavam perseverando na igreja, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali num processo de reabilitação, de transição, até mesmo porque quando a gente pega a palavra arrependimento, né, no grego a palavra é metanoia. Daí metanoia, ela vem de uma variante metanoel, que significa mudar a mente para melhor. Então, é uma transição da santidade. Uma vez que eu largo o pecado, aceito a Jesus, estou disposto a largar o pecado, eu entro no período um processo de santidade. Quando eu mantenho esta santidade, quando eu mantenho esse propósito de não pecar mais, e assim eu consigo, no segundo, terceiro dia, eu consigo largar todo esse pecado e não pecar, então eu crio na minha vida um processo de santificação, que é a santidade em ação. Esse processo vai fazer com que eu venha ter uma vida de santificação. E a Bíblia vai dizer, segui a paz com todos e a
santificação, que é a santidade em ação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todos estavam em santidade porque aceitaram a Jesus, largaram o seu pecado, e nessa comunhão na qual Deus vai dizer que eles estavam unânimes no templo, e no templo, por estar unânimes todos os dias, tinha doutrina, tinha comunhão, tinha oração, né? A doutrina dos apóstolos, tinha tudo em comum, eles estavam perseverando, e nisso a santificação estava em crescente na vida deles. Porém, nesse estado de santificação, se der brecha, a Bíblia vai dizer, não dê essa ocasião ao diabo, mas se der brecha, o diabo entra. A gente vai ver isso na vida de Pedro. E eu até coloquei, nós temos ali o Pedro usado por Deus e o Pedro usado por diabo. Tem isso, irmão Júlio? Lógico que tem. Lá em Mateus 16:16 vai dizer o seguinte, 16:16, 17, ó. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Perceba que quando Jesus está lá nas regiões de Cesareia de Filipe, ele vai fazer uma pergunta, ele vai interrogar os seus discípulos do que o povo dizia a seu respeito. Ele vai dizer, não, o que dizem o povo a meu respeito? Aí os discípulos vão dizer, olha, uns dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista, outros dizem ser Ezequiel. Aí Jesus vai dizer, não, mas vós, e vós, o que dizeis que sou? E a Bíblia mostra que eles ficam ali mutados, calados, e Pedro se levanta no meio dos 12 e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus fala, olha, Pedro, a sua natureza, a sua perspectiva jamais conseguiria chegar nessa conclusão. Porque a palavra Cristo é o ungido. É o ungido que é o ungido para morrer. Né, o ungido de Deus, aquele que viria pagar o preço pelo resgate. E Jesus fala, o teu intelecto jamais, por si só, conseguiria chegar a essa conclusão. Mas o Espírito do meu Pai, que está no céu, que te revelou. Perceba que Jesus está atestando que Pedro foi usado pelo Espírito do teu Pai, que ainda estava ali meio, né, não estava em atuação direta, né, a atuação do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo só aconteceram depois da descida. O Alan Parráclito, o outro Consolador, só podia assumir depois que Jesus subisse. Por isso que ele tinha que subir para o Espírito Santo descer. Daí todo mundo conhece. Então a gente percebe que nessa perspectiva o Espírito Santo ali por trás ali das cortinas estava atuando, e o Espírito de Deus revelou a Pedro a natureza de Jesus. Quando a gente passa alguns versículos, a gente vai ali para o versículo 21 ao 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, desde então, ou seja, desde aquele momento que Pedro conseguiu identificar que Jesus Cristo era o Cristo, né, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, então Jesus vai começar a mostrar, bom, já que você está com essa visão, já que vocês avançaram, então eu vou avançar logo vocês. Olha, é necessário que eu morra, que eu vá para Jerusalém, que eu apanhe, que eu sofra na mão dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, que eu venha ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Fica tranquilo. Pedro vai dizer no versículo 22, vai dizer o seguinte, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. Ele, porém, no caso de Jesus, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Perceba que, num momento, Pedro estava sendo usado por Deus. Num segundo momento, ele deu ocasião ao diabo, deu lugar ao diabo, e o diabo entrou. Então a gente não pode desqualificar um assunto, né, por causa de outro. No momento,
Deus estava falando na boca de Pedro, mas Pedro ali vislumbrou, deixou o seu sentimentalismo entrar em ação, e ele falou, não, Senhor, você não pode morrer não, nós queremos o Senhor aqui. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus identificou, na hora, o cão falando na boca de Pedro. Então a gente tem que tomar por base esse texto para que a gente não venha a dar um veredito precipitado e dizer, não era convertido, não, eram convertidos sim, só que num dado momento eles vão ter um declínio. Você quer ver uma coisa que é bastante curiosa? A Bíblia vai nos falar do querubim ungido, né? E a gente vai ver do ex-querubim, ou seja, de querubim ungido a diabo e Satanás. Tem esse irmão Júnior? Tem. Lá em Ezequiel capítulo 28 vai falar da prefiguração de Satanás na visão do rei de Tiro. O pessoal fala que não é Satanás, mas é Satanás sim. Tanto Ezequiel 28 como Isaías 14. Está falando sim, um apontando o rei da Babilônia, outro apontando o rei de Tiro, mas apontando para Satanás. E no capítulo 28, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte, ó, tu eras o querubim, ungido para cobrir. Ele era querubim e ungido, hein? Ele te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, ou seja, o querubim andava no meio do fogo, então tem que tomar cuidado, porque esses movimentos pentecostal aí, essas vigílias, esses cultos aí que o pessoal rola, o diabo ele é perito nisso daí, ele andava no meio do fogo, ele entende o fogo, hein? Cuidado, hein? Muita mentira no meio do povo de Deus, porque a gente pensa que todo movimento vem do Espírito Santo. Mas se você, pela dúvida, se você não tem um discernimento, não abre a boca para falar. Porque se for Deus falando, Deus operando, Deus profetizando, e você falar que é o diabo, é blasfêmia, o Espírito Santo perdeu a salvação. Bem, enfim, no versículo 15, vai dizer o seguinte, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então perceba que ele era querubim ungido, para cobrir, andava no meio do fogo, né? Ele era perfeito, até que se achou. Então nós temos um período e o diagnóstico, e depois desse diagnóstico acabou. Né? Como cai do céu, ó Railel, ó estrela da manhã, filho da alva? Bom, por causa disso, porque achou iniquidade. Né? Ele pensou no coração, serei, né? Subirei às alturas, serei semelhante ao disso. Quando ele colocou no coração, quando no seu coração ele pensou, ele imaginou a possibilidade de ser, porque o pecado não nasceu, não tem pecado no céu. Nunca aconteceu pecado no céu. O pecado gerou-se no coração do ex-querubim. Quando o ex-querubim ele maquinou, ele orquestrou, ele pensou na possibilidade de subir ao céu e ser... É bem verdade que lá em Apocalipse 12, ele, numa fração de milésimo, de centésimo de segundo, ele vai arrastar uma terça parte, né? É o rabo do dragão, né? Dos anjos que vão se filiar a ele e vão se transformar também em demônios. Né? Mas não teve pecado no céu, o pecado foi no querubim, e ele era perfeito. Ele era o querubim, ele era ungido, mas quando achou-se iniquidade, até que se achou iniquidade nele, aí acabou. Aí ele foi arrancado. Então a gente precisa entender. Porque se a gente bate o martelo para um, tem que bater para todo mundo. Aí tem que tirar o texto de Atos 2, de Atos 3, de Atos 4, tem que tirar o Mateus 16, que Jesus fala, quem te revelou foi meu pai, né? Tem que tirar esse daqui, porque a gente vai falar, então nunca foram, né? Mas foram sim. O diabo foi ungido, foi um querubim criado por Deus perfeito. Ó, perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Entendeu? Então nós vamos aí para o subtópico 2, que vai dizer o seguinte, ó, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, era claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre as outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo de quase 3 mil novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua
pois muitos membros vendiam as suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. Perceba que esse espírito de generosidade, ele começou em Atos 2, né? Lá em Atos 2, ali no verso... no verso 43, vai dizer assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades, né, vendiam seus bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de missa. Então isso daí já foi lá naquele núcleo, né, no núcleo dos 120, quando a mensagem de Pedro, em Atos 2, ali aquele pessoal já começou já aquelas primeiras 3.000 almas que agregaram-se ali à igreja, já começou ali a vender, lógico, partindo da liderança, porque tem muito líder que quer que você venda tudo, mas ele não se desprende nada. Não, a igreja tinha exemplo, a igreja era o exemplo, né? Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eram as colunas da igreja, não era o círculo de oração, é Pedro, Tiago e João. A liderança é a coluna. Esse negócio de falar que irmã e a coluna da igreja é venta, é furada. Liderança, partindo da liderança, começava tudo. A liderança dava o exemplo. A liderança, você vê que em Atos 6, quando teve aquele problemão das viúvas helênicas, das viúvas gregas, na partilha da alimentação, houve uma contenda porque elas estavam sendo negligenciadas. Eles vão levar o caso para os apóstolos vão falar o quê? Separado entre vós, ou seja, a igreja escolhendo quem tinha habilidade para ser os diáconos, tinham que escolher, porque é a igreja que separa diácono, não é pastor. Mas enfim, escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, de sabedoria e cheio do Espírito Santo, e colocar sobre esse importante negócio. Quanto a nós, a liderança, os apóstolos, nós perseveraremos na oração e na palavra. Então você vê que a igreja, os apóstolos, eles não vislumbravam, eles mantinham ali o que era importante, manter o exemplo na oração. Não, vou continuar orando no estudo sistemático e no ensinamento da palavra, né? Hoje, infelizmente, nós temos a liderança que não domina vida de oração, não tem vida de oração, não domina a palavra, né? Eles querem os mais altos cargos, querem ser consagrados, querem ser levados aí para as convenções, mas quando abre a boca são sepulcros caiados, não tem nada a oferecer. E o núcleo da igreja primitiva, a primeira base, que é o exemplo para nós hoje, eles dominavam, e eles tinham compromisso com oração e com palavra. Então, nesse contexto, a igreja, a gente percebe que o núcleo principal já era desprendido dos bens materiais, e a igreja agora começa a vender ali, eles começam a colocar ali os seus bens à disposição dos apóstolos para que isso fosse repartido em comum. A gente vai perceber que isso começou bem lá atrás, né? E agora essas partilhas elas vão continuar, né? Quando a gente chegar ali vai dizer o seguinte, Atos 4 vai dizer, ó, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Perceba que o negócio era tão inverso, porque os que tinham propriedade vendiam as suas propriedades e se igualavam com os que não tinham, porque a agregação de muitas pessoas que não tinham condição financeira era muito grande. Só para você ter uma ideia, muitos escravos eles eram inseridos ali no núcleo da igreja, até mesmo porque no mundo antigo as pessoas tinham uma refeição só por dia, e a igreja ela tinha aquele costume das festas ágapes, dos banquetes, né, de amor, né? Essa alimentação era diária, e eles estavam unânimes na igreja, então era culto todo dia, e todo dia tinha uma alimentação, a igreja fornecia um alimento, e eles comiam no templo e comiam nas casas,
generosas. Então, era uma coisa inédita, porque enquanto as pessoas passavam necessidade, enquanto muitos tinham que se submeter ao Coliseu, quando muitos tinham que ir lá para comer o pão de Herodes, o pão de César, lá naquelas arenas onde eles tinham que participar daquelas festas, onde haviam os gladiadores e havia também a morte dos judeus, agora a igreja está fornecendo o alimento, fornecendo o pão. E isso vai mudar o conceito do mundo antigo, porque as pessoas que não tinham o que comer agora têm fartura, as pessoas que tinham agora estão se desprendendo, os que não tinham, os que eram escravos comiam junto com seus senhores, e isso mudou o conceito daquilo que nós conhecemos como unidade da igreja. Infelizmente isso se perdeu no decorrer dos séculos, mas que Deus em Cristo Jesus possa trazer essa natureza primitiva, a natureza da igreja apostólica, que repartiu unanimemente, que não tinha necessitado algum. E nesse contexto a Bíblia vai dizer que um homem especial, o nome dele é José, cognitado pelos apóstolos, ou seja, os próprios apóstolos colocaram o nome dele ali, de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação. Ele era natural de Chipre, ele era um levita, e este homem ele vai entrar no cenário, ele vai vender a sua propriedade, ele vai entregar a sua propriedade aos pés dos apóstolos, e isso vai chamar a atenção da comunidade cristã, e vai chamar a atenção também de uma família, a família de Ananias e Safira. E agora nós vamos entrar no subtópico 3, que vai falar que é a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Bom, o texto vai dizer o seguinte, ó, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheu seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramaram um plano para impressionar os apóstolos da igreja. O plano era o seguinte: vender as suas propriedades e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar outra parte como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem, mas trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Bom, então a gente percebeu aqui que o diabo entra e agora no coração deles, que tinha tudo em comum, tinha temor, tinha alegria, sutileza de coração, o coração desses homens vão se encher agora de hipocrisia e de ciúme, de inveja. Percebe que isso não é de agora. Quando os filhos de Adão eles vão oferecer a oferta ao Senhor, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 4 que Deus ele vai atentar para a oferta de Caim, para a oferta de Abel, e mais antes vai atentar para Abel e para Caim. E nisso que ele atenta para o ofertante e para a oferta, ele vai aceitar a oferta de Abel. E o Caim, em vez de seguir o exemplo, em vez de fazer do jeito certo, ele vai se enciumar, ele vai se encher de ira, de inveja, de raiva. O próprio Deus ele vai intervir, vai chegar, Caim, por que decaíste o teu semblante? Se porventura não fizer igual o teu irmão, não haverá aceitação para ti, porém se não fizer, do pecado já está à porta, mas sobre ele tu deve dominar. Aconteceu a mesma coisa. O Barnabé vai lá e entrega, vende a sua propriedade. Nisso que ele vende a sua propriedade, os apóstolos ali vão mudar o nome dele, né? O José vai entregar vai entregar a sua propriedade. José vende e entrega a sua propriedade. Não foi pedido, não foi levantada oferta alçada, não foi mandado fazer voto. Não é como hoje que esses pastores, esses apóstolos, esses pseudo-apóstolos ficam aí arrancando tudo de todos. Não. Foi de livre e espontânea vontade. José chega lá e entrega aos pés dos apóstolos. Naquele momento os apóstolos vão chamá-lo de Barnabé, filho da consolação, ou Barnabás, né? Filho de, e Nabi é profeta, filho do
dos profetas, filho da profecia. De repente já havia uma profecia para ele. Tanto é que ele já tinha uma chamada apostólica, ele era filho da profecia, e nisso ele vai entregar a sua propriedade aos pés dos apóstolos. E agora os apóstolos reconhecem que ele tinha uma chamada, porque ele estava desprendido da sua riqueza. A sua riqueza não estava nas suas propriedades. O próprio Jesus vai dizer, porque aonde estiver a sua riqueza, lá estará o seu coração. É nessa hora que a gente entende quem tem vocação, quem tem chamada, porque Barnabé ele vai entregar para o cuidado da igreja, para que fosse repartido com os necessitados, porque o seu coração estava em servir, em partilhar, em estar em comunhão, em estar em unidade, e não estava preso aos seus a bens materiais. Barnabé mostrava que ele era filho da consolação, que a consolação do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, tinha adentrado na tua alma, porque ele estava disposto a se desprender e a entregar aquilo que era seu, e abaixar o seu nível, a estar ao nível daqueles que estavam no comum, que tinham tudo em comum. Aí vem essa comunhão, a comunhão que nós conhecemos hoje. Essa comunhão fez com que Barnabé chamasse a atenção dos apóstolos. Nesse contexto, nesse pano de fundo, Ananias, percebendo que Barnabé ele vai cair na graça dos apóstolos, ali os judeus vão, ele vai entrar e sair entre os judeus, vai ter um negócio, ele vai ter um desdobramento entre os cristãos. Eu acredito, tudo leva a crer que nesse cenário, o Ananias e a Safira, que tinham tudo para fazer o que é certo, que tinha tudo para seguir o exemplo do José, do Barnabé, tinha tudo para fazer a obra de Deus, já tinham contato, já tinham experiência, já tinham exemplo daqueles que eram agregados, tinham exemplo dos 12, tinha o exemplo dos 120, tinha o exemplo dos 3.000, depois dos 5.000. Eles vão maquinar, eles vão criar uma estratégia, eles vão criar um cenário para tentar se aparecer, se promover. O interessante, como eu falei anteriormente, em nenhum momento os apóstolos obrigavam, em nenhum momento o apóstolo fazia voto, entregava envelopinho, não tinha essa de envelopinho, não tinha campanha, não. É partir do coração, era voluntário, eles entregavam voluntariamente, e nisso que eles entregaram voluntariamente, o Ananias, ele vai fazer um negócio, ele vai querer ser igual o Barnabé. Ele vai querer ser reconhecido como Barnabé. Ele vai querer ser exaltado como Barnabé. Só que ele vai querer receber o título de consolador, o título de filho da consolação, daquele que consola, daquele que reparte, mas ele não quer repartir. Ele só quer o título. Mas ele não quer fazer por onde. Então ele vai vender uma propriedade, ele vai falar aos apóstolos que vai dar a sua propriedade, mas ele e a sua esposa, dentro de casa, no secreto, eles vão maquinar para entregar somente uma parte. Porém, não sabiam eles que o Espírito Santo, que encheu os 12, os 11, os 12, que encheu os 120, que encheu os 3.000, 5.000, estava na vida de Pedro. E Pedro fazia parte da liderança. E a liderança não pode deixar passar desapercebido quando alguém muda de lado, quando alguém muda de pensamento. Por mais que eles estavam ali no núcleo daqueles que tinham tudo em comum, eles vão dar lugar ao diabo, vão dar ocasião ao diabo, e o diabo vai entrar, o diabo vai encher o coração de Ananias e Safira, e agora eles vão estar articulando com o coração cheio de ganância, cheio de mentira, cheio de hipocrisia, e vão tentar enganar os apóstolos, vão tentar usar de falsidade, de mentira, para ganhar mérito, para ganhar posição, para ganhar destaque, de repente pensando que poderiam ser um dos que viriam a serem referência, a ser exemplo. Tanto é que o Barnabé, depois que ele cai na graça dos apóstolos ali, não porque ele deu,
né? Porque hoje também tem liderança que ele só trabalha com quem dá, tem que ajudar, se ajudar, se fizer, trabalha, se não fizer, se não der nada, fica... Não tinha isso na igreja primitiva, mas eles viram que ele tinha uma vocação, porque ele estava disposto a dar. Quando a gente vê em Atos 9 ali, ele já está trabalhando, e ele tem a autoridade de levar o Saulo até os apóstolos. Depois, quando há o avivamento em Antioquia, a igreja envia o Barnabé, e ele vai, né, fazer uma investigação para saber se esse avivamento é genuíno. Então você percebe que a partir desse momento de Atos 4, que eles declaram ele como filho da consolação, ele começa a ter uma posição maior entre os apóstolos e a igreja, ele cai na graça da igreja. O Ananias e o Safira, o Ananias ele queria esse mérito, ele queria esse posicionamento, e ele achou que comprando ele conseguiria, mas para piorar, ele tinha tanta avareza que ele falou que ia dar, mas deu só metade, né? O próprio escritor aos Hebreus vai dizer, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o amor ao dinheiro foi a raiz do mal que sobreveio sobre Ananias e sobre a sua casa. E nós vamos continuar lendo aqui agora o subtópico 4, vai dizer o seguinte, ó: quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consecutivamente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Perceba que Pedro permaneceu cheio do Espírito. Ananias e Safira iniciaram cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2. Em Atos 4, vai dizer também que foram cheios. O texto está lá em Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então perceba que esse pessoal também foi cheio do Espírito Santo. Porém, eles se deixaram esvaziar. Deixaram com que o fogo, o fervor, o zelo, o temor se perdesse. E nisso que deram brecha, o diabo entrou e encheu o coração deles. Agora de ganância, agora de mentira, de hipocrisia. E é triste. O interessante é que eles vão reter. O texto vai dizer, e reteve parte do preço. A palavra reter ali no grego é nosfizomai. O que é nosfizomai? Pôr de lado, separar, dividir, pôr de lado ou separar para si mesmo. E no 3 é furtar, desviar, retirar secretamente e apoderar-se para uso próprio. Perceba que o próprio Pedro ele vai dizer, olha, não era teu? Para que você vendeu? Se você não queria entregar, para que você vendeu? Se não vendesse, não seria teu? Se vendesse, também não seria seu? Agora, se você vai entregar, por que entregou só metade dizendo sem entregar tudo? Lembrando que, quando Pedro fala que se vendendo não seria teu, isso não está isentando o Ananias de entregar o dízimo.
E tem muita gente que eu tenho certeza que vai usar esse texto para dizer que Pedro está dizendo que quando é vendida uma propriedade não precisa entregar. Não entregar tudo, mas os 10% que compete ao dízimo precisa ser entregue. Isso daí é óbvio, eu não vou nem entrar nesse mérito. Pedro não está dizendo acerca do dízimo. Pedro estava dizendo acerca do propósito que o Ananias e a Safira geraram em entregar tudo, porém, eles vão maquinar, eles vão reter, eles vão furtar, né? Nosfizomai quer dizer furtar, desviar, retirar secretamente. Em casa eles guardaram uma parte e levaram uma parte inferior, dizendo ser aquela na qual eles venderam a sua propriedade. Então nós temos um problemão, porque a mentira e o engano agora fez um coração ou corações que eram cheios do Espírito Santo se encher de ganância. Hoje nós estamos vivendo dias iguais, pessoas que começaram bem com Deus, hoje estão vivendo uma vida desregrada, estão caindo para o lado da ganância, estão caindo para o lado do amor ao dinheiro, estão deixando de fazer a obra de Deus de coração, estão querendo o mérito, estão querendo só o lucro, estão querendo só as posições, estão querendo só os elogios, e para isso eles mentem, eles criam contextos errôneos e fazem com que muitas pessoas caiam nas suas mentiras, mas que Deus em Cristo Jesus venha nos livrar desses tais que hoje estão se levantando de mentira em mentira para tentar usar e ganhar os maiores postos. Ananias, ele vai querer ter o mérito, ele vai querer ter o elogio, ele vai querer ter o tapinha nas costas, mas ele vai querer fazer da forma errada, ele não vai querer ser exaltado por Deus, ele quer ser exaltado pelo homem e da forma dele. Ele diz que ia dar tudo, mas deu só a metade. Não sabia ele que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Pedro, e naquele momento o Pedro vai pegar ele de morro abaixo. Não somente ele, vai pegar a mulher dele também, porque eles trabalharam em comum acordo, e o texto o versículo, Atos capítulo 5, verso 4, vai dizer o seguinte, ó: guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder, porque formastes esse desígnio. Interessante que a palavra desígnio ali no grego é pragma. E pragma, ele está relacionado a sentimentos, né? Como eu falei na lição passada, eu falei dos 7 tipos de amor, dos sete tipos de amor, 4 que são pecaminosos. Entre os 4 nós temos o pragma, que é o amor negócio. A palavra pragma no grego significa aquilo que é feito, obra, fato consumado. Quando a gente chega ali no 2, vai aparecer para negócio e transação comercial. Seria o que a gente chama de amor negócio. Então o Ananias, o seu coração ele estava pensando em entregar a propriedade. Ele falou que ia entregar, mas usando essa oferta como um negócio, como uma ferramenta, como um gatilho, como uma alavanca para crescer ministerialmente entre os apóstolos. Hoje em dia não é diferente. Hoje a gente vê, tem muita gente que chega e fala que vai entregar, fala que ora por mim que se eu ganhar aquela causa, eu vou dar tanto. Aí o pastor zoião cresce o olho, daqui a pouco consagra como obreiro, o camarada vai lá e dá um dízimo gordo, dá uma oferta agora, daqui a pouco ele vira um obreiro, e daqui a pouco ele é um Ananias na congregação, um avarento, ele é um caçador de dinheiro, ele é um caçador de status. Que Deus nos livre. Nós venhamos, como igreja, avaliar quem que é a nossa liderança, quem são os liderados, como está o coração dos servos de Deus. Perceba que Pedro, ele não permitiu que o engano que estava na vida de Ananias e Safira fosse influenciar na obra do Senhor. Tem muita obra caindo, tem muita obra sendo desmoronada. Por quê? Porque o amor pragma está no negócio, porque a ganância, a mentira está em cena, está por trás dos panos. Tem muito pastor trabalhando com mentira, muito obreiro trabalhando com mentira, muito membro trabalhando com mentira, e quem perde a obra, quem perde as almas que deixam de ser abençoadas. Mas nessa hora, em Cristo Jesus, a nossa oração é que Deus venha levantar Barnabés, que venham ter amor,
e venham fazer de coração, não pelo mérito, não pelo lucro, não pelo ganho, não pelo retorno, porque Barnabé, ele sabia que o retorno dele estava lá no céu, o que estava esperando por ele era lá nas ruas de ouro. Ele não tinha convicção de querer tapinha nas costas, de querer ser consagrado, levantado, mas ele tinha uma chamada, ele era o filho da profecia, o Barnabás, e ele fez uma grande obra para Deus. O líder dos apóstolos, o líder das expedições missionárias, começou se desprendendo. Hoje tem uma geração aí que fala que é missionário, mas preso a dinheiro, preso, não consegue se desprender, preso ao lucro, só prega se pagar, só prega se der, é o famoso simidão. Se Deus nos livre, nós vamos aprender com Barnabé, que esses aí já estão se batendo na mão dos apóstolos da igreja primitiva. Não fica ninguém como apóstolo, não fica ninguém como missionário. Porque o verdadeiro missionário, ele tem que estar desprendido, ele tem que estar no nível daquele que ele ama, colocado como inferior. É por isso que Jesus falou que aquele que quiser ser o maior servirá ao menor. Que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com esses como ser igreja primitiva. Subtópico 2 vai falar assim: o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda das propriedades, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isso fala a respeito de pessoas que dizem-se cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns para os outros. Perceba que esse problema, além de causar um problema dentro da igreja, e isso vai fazer com que Pedro ele vai entrar em ação como uma das lideranças, esse problema ocasionou-se dentro da família. E isso é triste porque a família Ananias e Safira, eles vão se unir para tramar o mal. Ananias, ele estava disposto a usar aquele dinheiro ou parte daquele dinheiro para se promover diante dos apóstolos. E para piorar, Safira, que tinha tudo para dar certo, porque ela tinha um exemplo bom dos demais. Infelizmente, hoje em dia, assim, tem gente que, em vez de seguir o exemplo de quem presta, vai seguir o exemplo de quem não presta. Tem muita esposa que segue o exemplo ruim do marido, muito esposo que segue o exemplo ruim da esposa, muitos filhos que seguem o exemplo ruim dos pais, muitos pais que seguem o exemplo ruim dos filhos. Em vez de seguir o exemplo de quem presta, vai seguir o exemplo de quem não presta. Eu falei numa lição passada acerca dos filhos de Coré, que estavam ali já quase sentenciados à morte por causa de uma contenda que eles fizeram ali por causa do sacerdócio de Arão. E a Bíblia vai dizer que no último minuto, ali antes da terra se abrir e tragar a casa de Coré, os filhos dele, vendo que o pai estava insistindo numa coisa que não tinha cabimento, eles vão reconhecer que o pai estava errado, que o pai estava envolvido com mentira, que o pai estava envolvido com ganância sacerdotal, ministerial, e eles vão dar um passo atrás, eles vão sair fora, eles vão se afastar da família, e a Bíblia diz que a terra se abre, a casa de Coré, Datão e Abirão são engolidos pela terra, porém os seus filhos, eles são preservados. E a gente percebe que os filhos de Coré, eles não vão seguir o exemplo dos pais, eles não vão seguir o mau testemunho dos pais, e eles vão decidir seguir pela verdade. Eles tinham o exemplo de Arão, tinham o exemplo de Moisés, tinham o exemplo de Finéias, eles tinham o exemplo de Eliezer, e eles decidiram seguir o exemplo de quem prestava. A Safira não, ela mesmo tendo o exemplo dos apóstolos, tendo como pastor Pedro, Filipe, Tiago, João, ela vai decidir seguir o exemplo do marido que não prestava,
Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, que nós venhamos seguir o exemplo daqueles que têm exemplo para dar, que nós venhamos seguir os passos daqueles que têm realmente vida com Deus e não seguir aqueles que não têm vida, não têm exemplo, não têm testemunho, por mais que esses sejam nossos familiares, por mais que esse seja seu marido, seja tua esposa, seja seus filhos, seja seus pais, que nós venhamos seguir o exemplo daqueles que têm exemplo para dar. Interessante que o versículo 9 vai dizer o seguinte, ó, então Pedro diz, por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? E a palavra consertar ali no grego é sunfonel. A palavra grega para consertar-se ali é sunfonel. O que é sunfonel, irmão? Sunfonel é concordar com alguém em fazer uma barganha, fazer um acordo, chegar a um acordo, barganhar. Ela varia ali para sunfonos. O que é sunfonos? Pactuar. Perceba que eles fizeram um pacto de erro, pacto do engano, pacto da mentira. E isso é triste. Porque uma coisa é a pessoa ser forçada a mentir, uma coisa é a pessoa ser forçada a contar a mentira ou a ficar calado diante do erro. E outra coisa é quando o casal se une. Eles se unem num pacto para mentir, para enganar e para barganhar. E foi isso que aconteceu com Ananias e com Safira. E a Bíblia vai dizer que a sentença chegou. A sentença chegou. E a gente vai aqui no subtópico 2, vai dizer o seguinte, ó. Quem faz o uso da mentira está dominado pela carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim devemos viver dominados pelo espírito. Toda e qualquer mentira, por mais genuína que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Então perceba que as características que foram determinantes para a queda de Ananias e Safira demonstraram que eles estavam mudando de lado. Eles não eram assim, porque senão não teriam nem entrado no núcleo dos 3.000 ou dos 5.000. Mas eles, por aquele momento em que o Ananias se deixa levantar-se pela ganância de querer um posto, de querer uma posição, porque viu que o Barnabé foi ali selecionado, foi ali elogiado, ele quis também o elogio, ele também quis o postulado, ele também quis a posição de Barnabé, e o casal vai maquinar uma grande mentira para querer ter um título, para querer ter um cargo, querer ter uma posição. E hoje nós estamos vendo que não é diferente. Isso mostra que tanto o homem quanto a mulher, o casal ali, em si, a família está envolvida num só coração para o mal, para a mentira. E a Bíblia vai dizer que esse casal vai cair, porque o Espírito Santo vai matar. E para quem diz que Deus é amor, que isso não acontece, o Espírito Santo matou. Para quem achava que Deus matava, mas era no Velho Testamento, não, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo derrubou Ananias, e 3 horas depois, porque a Safira era tão ruim que ela chegava atrasada, chegou 3 horas depois, de repente achando que receberia os elogios, de repente achando que receberia ali os aplausos que o marido já recebeu, que na mente dela já tinha recebido. Ela vai chegar atrasada, como se fosse a rainha do baile, ali, a noiva que chega atrasada no casamento e recebe toda a atenção, todo o destaque. A Safira chega atrasada, 3 horas de atraso, hein? Não sabia era que nessas 3 horas já tinha acontecido o velório e o enterro do marido. Quando ela chega lá, o Pedro vai fazer questão de perguntar, porque Pedro não condena antes de saber. Perceba que a lição está condenando. Pedro não condena. Pedro vai chegar, Safira,
Vocês venderam mesmo por esse preço? Foi por esse preço? Ela achou que receberia os aplausos dizendo, nós vendemos por esse preço. Ou seja, eles jogaram o valor lá em cima e deram só a metade. Não, foi por esse preço. Que enganaste? Hã? Por que maquinaste com seu marido? Olha os pés daqueles que estão ali fora, onde foi caído o seu marido, tu cairás junto. Bum! Caiu. E tinham jovens, eu gosto desse texto que vai mostrar jovens que estão dispostos a tirar o mal de dentro da igreja, tirar o pecado de dentro da igreja, tirar o defunto de dentro da igreja, que Deus levante jovens dispostos a tirar o pecado, tirar a mentira, tirar os mortos, os cadáveres de dentro da igreja. Esses jovens vão enterrar, onde enterraram o Ananias, vão enterrar a Safira. Perceba que eles, né, eram cheios, foram cheios, estavam entre os cheios, mas em algum momento começou a esvaziar. Deram ocasião ao diabo e saiu o Espírito de Deus e entrou o Espírito do diabo. Quem lembra da lição passada, quando nós falamos do Davi, a Bíblia diz que Davi foi ungido entre os seus irmãos, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E naquele exato momento, o Espírito que estava sobre Saul sai de Saul e entra em Davi, e um espírito de tormento da parte do Senhor adentra na vida de Saul. Porque não pode dois espíritos trabalharem juntos, não pode as trevas estarem unidas com a luz, não pode o bem estar com o mal. Ou você dá lugar para Deus ou dá lugar para o diabo. A partir do momento que passou a dar lugar para o diabo, o Espírito do Senhor sai e o Espírito maligno se apodera. Eles estavam cheios do Espírito Santo, mas por causa da ganância, da mentira, o Espírito Santo saiu. E agora ele está cheio. Pedro vai perguntar, por que deixou encher a sua alma do diabo? Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, para que nós não venhamos fazer parte desses que deixam-se esvaziar do Espírito, para dar lugar ao diabo. E agora, uma vez que está cheio do diabo, a morte é certa. A morte é certa. E eles caíram mortos, porque o Espírito Santo não deixa, não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Bom, vamos para o subtópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos feitos morais, como a prática da mentira, do fingimento da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento. Lemos a história da família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo esse pecado de desobediência, trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Agora nós temos a história de outro personagem, mas que bate perfeitamente com o que nós estamos falando aqui no contexto da igreja, no contexto do pecado e da mentira, dentro dos padrões da igreja, porque o Ananias e Safira era a família, mas era uma família que pertencia à igreja. Uma vez que pertence à igreja, a liderança tem que agir, a liderança tem que entrar em ação. E nós vamos ver um caso daqui que é oposto ao caso de Atos 5, porque a liderança não vigiou, a liderança não entrou em ação, e isso fez com que Israel perdesse batalha. Bom, a história está lá em Josué, capítulo 7, porém a gente precisa entender que quando Josué adentrou na terra prometida e colocou o povo dentro, o primeiro local que o povo adentrou
na Terra Prometida foi Gilgal, e Gilgal passou a ser ali o quartel-general, seria o alojamento, seja o acampamento da qual Israel sairia em campanha para vencer as batalhas, para conquistar a Terra Prometida. Isso está lá em Josué capítulo 4, versículo 19, vai dizer o seguinte: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 14 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Então perceba que Gilgal é o ponto de partida. A palavra Gilgal significa roda, círculo, local onde finda o círculo, um local que aponta para a igreja, porque nós andávamos erroneamente, andávamos em círculo, assim como o povo andou 40 anos no deserto em círculo e começou a andar para frente em Gilgal, nós também, uma vez que nós entramos nos domínios da igreja do Senhor, nós paramos de andar em círculos, agora andamos em linha reta, rumo à terra prometida, que é o céu de glória. Porém, agora Gilgal é o lugar que não só ficou reconhecido como um quartel-general, Gilgal também ficou conhecido como local aonde se mata a carne, aonde se renuncia, aonde vence a carne. E isso é o que? É a igreja do Senhor. Josué capítulo 5, 2 vai dizer o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os vossos filhos de Israel. Perceba que o povo, aquela segunda parte, aquela segunda geração não era circuncidada, morreu no deserto, e essa geração não foi circuncidada. E agora, para possuir a terra, para partir em batalha, tem que estar circuncidada. A circuncisão aponta para o arrancar da carne do prepúcio, fala da natureza carnal, né? E Paulo agora ele vai falar sobre que a nossa circuncisão é os que andam em espírito, né, e não andam na carne. Isso é interessante, porque também Gilgal ela aponta para um negócio interessante. Gilgal também foi o local onde houve a primeira comunhão com o Cordeiro, ou seja, foi celebrada a Páscoa. É um símbolo da ceia do Senhor. Após vencer a natureza carnal, após vencer, matar a minha carne, eu tenho comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Isso está lá em Josué 5,10, vai dizer o seguinte: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então perceba que Gilgal é o ponto de partida. Isso, né? Josué capítulo 6, versículo 14, vai dizer o seguinte: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Então qual era a ordem de Deus? Partir de Jericó, partir de Gilgal, dava uma volta em Jericó e voltava para o arraial. Dava uma segunda volta, voltava, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima deram 7 voltas, no total de 13 voltas no total. Mas sempre indo e voltando, porque Gilgal é o ponto de partida, Gilgal é o quartel-general, Gilgal é o lugar de fazer revista. Isso está lá em Josué 6,3, vai dizer assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Perceba que os homens de guerra, eles partiam de Gilgal. Gilgal tinha as ordenanças de Gilgal, o Josué dava as ordens de Gilgal, Josué recebia as informações de Deus e passava para o povo. O Senhor dos Exércitos é o próprio Deus que faz a revista. Isso está lá em Isaías 13, versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço dos reinos e das nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Então perceba que passar em Gilgal, sair de Gilgal, é ter a certeza que o povo está sendo revistado, que o povo está sendo avaliado. Hoje, nos nossos dias atuais, não é diferente. Tem muita gente indo para a guerra e não dá aquela passadinha em Gilgal, então a liderança não sabe se está bem, se foi atingido, se foi deflagrado, se foi abatido. Tem muito soldado ferido aí trabalhando na linha de frente, na labuta, no campo missionário, e a liderança, a igreja não sai porque não tem dado uma passadinha em Gilgal. Tem muito pregador aí, que diz itinerante, já está até morto, até desviado, e a igreja não sai. Por quê? Porque tem muito tempo ele não dá uma passadinha em Gilgal. Que Deus nos livre, hein? A liderança que era Josué, ele vai perder a batalha, porque em vez deles voltarem para Gilgal depois que Jericó caiu, ele, em vez de seguir o conselho de Deus, de ouvir a voz de Deus em Gilgal, ele vai ouvir a voz de algum soldado dizer: não, vamos ali para Ai. Ele mesmo vai
mandar o pessoal para Ai sem passar em Gilgal. A falta de vigilância de Josué, não retornaram a Gilgal e não passaram o povo em revista novamente. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, perceba que eles tinham que voltar para Gilgal, mas de Jericó ele já mandou um pessoal para Ai, né, que está junto ali a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: sobe, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Então, quando chega ali no versículo 4, vai dizer o seguinte: assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Uma vez que eles não voltam para Gilgal para buscar a orientação de Deus, para buscar o conselho de Deus, para buscar a ordem de Deus, o que fazer? O Josué agora vai ouvir o conselho dos soldados e vai enviar uns 3.000 homens, vão tomar uma coça, vão tomar uma carreira, ele vai ficar nervosinho, vai falar: Senhor, não tinha sepulcro para morrer aqui. Eu falo: rapaz, levanta, rapaz, o povo está em pecado. Na ausência da revista, o pecado entrou. Isso está lá em Josué 7:1. E transgrediram os filhos de Israel do anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então você vai perceber que a mentira na casa de Acã, porque o Acã vai trazer o anátema e vai esconder dentro de casa. E a família vai tomar conhecimento e a família vai morrer unida. Família em pecado unida vai morrer unida. Deus não deixou passar batido. Josué 7:11 vai mostrar como funcionou ali o sistema para Deus caçar o pecado. Uma vez que Deus já sabia que o pecado estava dentro, Deus vai dar ordem a Josué de como fazer. Isso é o verdadeiro posicionamento da liderança pastoral, o tratamento tricotômico casa por casa. Nós vamos ver em Josué capítulo 7 como é o papel da liderança, do pastor, fazendo visita para descobrir o pecado, o anátema dentro das casas, para que a igreja não venha perder a batalha. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema e furtaram e mentiram. Perceba que houve furto e mentira. Mesma coisa que aconteceu lá com Ananias e Safira. E debaixo da sua bagagem o puseram. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tireis o anátema do meio de vós. Pensei que Deus falou: tem pecado, e enquanto não tirar, não tem vitória, enquanto não tirar, não tem avanço, enquanto não tirar, vai perder batalha. Com Deus não tem essa. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, vai lá na tribo, e será que a tribo que o Senhor tomar, que chegará segundo a família, Josué, tribo por tribo, família por família. E as famílias que o Senhor tomar, chegará por casa. Josué, tribo por tribo, família por família, casa por casa. E a casa que o Senhor tomar, chegará homem por homem. Josué, tribo por tribo, visita, família por família. Chegou nas famílias, casa por casa, Josué. Entrou nas casas, você vai fazer tratamento, vai conversar com homem por homem. Tá vendo que eu falo? A postura, a posição do pastor é diferente do que a gente vê hoje. Pastor tudo dentro da igreja, só dando ordem. Função de pastor, visita pastoral casa por casa, tratamento tricotômico, tratamento na alma, espírito, alma e corpo, para descobrir e tirar o anátema, para que a congregação não perca a batalha. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo? E ele e tudo que tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então perceba que o Josué, diferente do Pedro, que Pedro de cara já bateu, tu pecaste, tu mentiste contra o Espírito Santo e pum, já caiu. E o Josué, não, Josué vai dar ouvido aos soldados, não vai dar ouvido a Deus, ele vai partir de uma vitória para outra, ele não vai levar em consideração que numa dessas batalhas alguém ali possa ser almejado, ferido. Perceba que em Atos 2 todo mundo tinha tudo em comum, em Atos 3, em Atos 4, todo mundo tudo bem,
tudo no auge, tudo no padrão. Em Atos 5, Ananias e o Safira se corromperam. Aqui é a mesma coisa. Foram para Jericó, vencer, se consagraram, 3 dias se consagraram, santificai-vos, e amanhã vos fará maravilha no meio de vós. Se consagraram, foram para a batalha, uma volta, 2, 3, gritaram, a muralha caiu, volta, passa em revista, vê se está tudo bem. Não, tá tudo bem, vamos para frente. Não, vamos voltar, vamos dar recuada, ver como é que tá a família, ver como é que tá os obreiros, ver como é que tá o pessoal, vamos fazer uma troca, vamos fazer um rodízio. Não, continuou lá na frente. Nisso que eles vão para Ai, o pecado entrou. Nisso que eles vão para Ai, ali nos despojos, que era para queimar tudo, o camarada se interessou por uma capa babilônica, os negocinhos ali, falou, não tem nada a ver, não, escondeu dentro de casa, o pecado entrou, e Israel perdeu batalha. Que Deus nos livre, que nós possamos seguir e olhar esses exemplos para não errar, como eu falei na lição anterior, usar os exemplos para a gente tomar posições certas, tomar decisões certas, como a Bíblia fala, olhai, vigiai e orai. Primeiro você olha, olhou, fez errado, você vai fazer igual ele, sabendo que vai dar errado? Não, você olha, aí você vai vigiar, depois que você vigiar, você vai orar. Tem muita gente querendo orar, sendo que Deus já falou não, querendo orar, sendo que Deus já falou para vigiar, não está olhando, não está vigiando e quer orar, vai dar errado do mesmo jeito. Mas nessa hora, nós devemos seguir o exemplo de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, com a revelação e não deixou que o anátema, não deixou que o pecado entrasse no meio da igreja. Agora nós estamos indo para o subtópico 2, que diz o seguinte, ó, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acham no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus em mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses 2 vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Bem, perceba que, como foi falado, ninguém pode, né? Ninguém está livre, pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Caim, né, que decidiu matar Abel por inveja. Aconteceu com Acã, que pela negligência de Josué de não retornar para o acampamento, não retornar para Gilgal, para passar o exército em revista, fez com que eles desejassem ali os despojos, o anátema. Aconteceu com Ananias e Safira, que achando que poderia usar de engano, dando uma oferta, achando que seriam ali favorecidos. Isso fez com que a mentira não somente destruísse a sua vida espiritual, mas os levasse à morte. Que Deus em Cristo Jesus não nos permita que nós venhamos viver uma vida de mentira, que nós possamos, né, fazer uso da verdade, andarmos em verdade, conhecermos a verdade, para que essa verdade possa nos libertar. Aos servos de Deus cabe sim fazer um autoexame, assim como o próprio, né, nós temos o costume ali na Santa Ceia, estar recitando o texto de 1 Coríntios capítulo 11, né, que vai falar acerca da analise-se o homem a si mesmo, fazer um autoexame, um exame sobre si, um exame sobre a sua conduta, sobre a sua postura, porque nós temos esse velho hábito de olhar a vida dos outros, de julgar a vida dos outros, esquecemos de nos julgar a nós mesmos, e para que nós vamos analisar se estamos vivendo uma vida de mentira. Tem gente que está tão envolvido com mentira que a sua vida já é uma mentira, ele não consegue andar em verdade, já está envolvido com tanta trapaça, com tanta mentira, que ele já cauterizou a sua mente, ele não consegue fazer entendimento do que é verdade e do que é mentira. O diabo já é o seu pai, deixou de ser Deus. A Bíblia fala para os que o receberam, tiveram o direito de ser chamado filho de Deus, mas tem um pessoal que por causa de viver uma vida de mentira, uma vida de trapaça, já mudou de pai, já mudou a paternidade, já não é mais o Deus do céu, é o próprio diabo, como Jesus falou lá em João 8. Vós tem por pai é o diabo, que ele é homicida desde o princípio, que Deus nos livre. Que nós viemos ter por pai o nosso Senhor Deus e termos ali uma vida de paz e santidade, não viver uma vida de pecado, uma vida de mentira. Subtópico 3 agora vai dizer o seguinte, ó, não deixe
o inimigo agir na família. Bem, nós estamos partindo para o fim, e o versículo vai dizer, o versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então podemos fazer o que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bem, a gente percebe, como foi falado no começo da lição, que todos foram cheios, inclusive Ananias e Safira, eles eram cheios do Espírito Santo. Porém, em algum momento eles deixaram que esse ser cheio passasse a apenas estar cheio. Por algum momento eles deixaram com que os seus desejos, as suas prioridades fossem mais importantes do que a prioridade do Espírito. Passaram então a andar na carne, e assim fez com que eles deixassem de ser cheios do Espírito Santo para ser cheios do diabo. A gente vai perceber que isso é triste, porque no primeiro núcleo da igreja, ali o 120, lá em Atos 4, verso 2, vai dizer o seguinte, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Primeiro núcleo, cheio do Espírito Santo. Acabou por aí, irmão Júnior? Nada. Atos 4, 31. E o segundo núcleo da igreja, as 3.000 e as 5.000 almas. E tendo orado, moveu o seu lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Perceba que em Atos 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse núcleo na qual estava Ananias, seja ele o núcleo dos 120, seja ele o núcleo dos 3.000, ou sejam eles o núcleo dos 5.000, não sabemos quanto, mas nós sabemos que estavam cheios. E eles também estavam cheios do Espírito Santo, mas por algum motivo, e o motivo nós vimos aí, que é a ganância, a hipocrisia, a soberba, o amor ao dinheiro, fez com que eles, deixassem a verdade de Deus para viver uma vida de mentira, e agora deram lugar ao diabo, e o diabo encheu os corações deles, e eles passaram a ser cheios do diabo. E isso é triste, porque se você olhar ali em Atos 2,46, e vai dizer o que? Perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Perceba que o coração deles tinha que alegria e singeleza. E depois, em Atos 4,32, vai dizer o quê? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Perceba que o núcleo dos 3.000 e dos 5.000 também era um coração só. E o que tinha no coração desse pessoal, desses 8.000? Era o quê? No coração deles tinha o quê? Tinha fé, porque eles criam, e no coração deles não tinha acepção de pessoas. Nenhum deles dizia coisa alguma que possuía era deles. O que ele fala, não, o que eu tenho não é meu não, o que eu tenho é seu. O que eu como, você come, aonde eu durmo, você dorme. Então perceba que o coração deles era cheio de amor, de alegria, de fé, de gentileza. Ananias e Safira eram cheios do Espírito Santo. Eu acredito na conversão deles, porque só cheio quem é convertido. Mas num dado momento, não vigiaram. Você vê que quando a gente tem aquele salmo de Asaf. Asaf é um grande nome dos levitas ali, dos que escreveram salmos, e ele vai dizer que ele olhou para a riqueza dos ímpios e quase resvaleceu seus pés.
Ele olhou para o ímpio, olhou por que os ímpios estão ricos e eu estou passando dificuldade, por que o ímpio dá certo para ele, por que o ímpio ganha, trabalha e ganha bem, por que eu estou desempregado, por que o ímpio tem saúde e eu estou doente, por que as coisas dão certo para o ímpio e para mim dá errado, por que está tudo de cabeça para baixo, por que essa guerra, por que essa fúria, porque os filhos dos ímpios são bons, são educados, meus filhos são rebeldes. Asaf teve esse problema, ele passou a olhar para o ímpio, olhou lá para fora e quase desviou. Aí ele vai dizer, até que entrou no templo, até que entrou no santuário, ele conseguiu entender o fim destes. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente pode estar bem, depois, olhando para fora, olhando para o ímpio, a gente pode mudar de posição, mudar de lado. Olhando para a riqueza do ímpio, a gente pode mudar de lado. Ananias era cheio do Espírito Santo, estava no núcleo dos 3.000, dos 5.000, que foram cheios ali em Atos 4:31. Porém, quando ele olhou ali a possibilidade de receber glória, de receber título, de receber posicionamento, de receber posição, ele deixou-se esvaziar. E agora passou a ser cheio do diabo. Né? Isso vai dizer, ó, Atos 2, verso 46, vai dizer o seguinte, ó, e com alegria e gentileza de coração, Atos 4:32, e era um coração e a alma da multidão. O coração deles era cheio de amor, cheio de alegria, cheio de gentileza. E um coração cheio de amor, cheio de gentileza, agora vai ser cheio do diabo. Que Deus nos ajude, que nós venhamos fazer parte do grupo dos Josés, do grupo dos Barnabés, que com amor, com gentileza de coração, com alegria de coração venha dar, porque aquele que dá com alegria, como diz o hino, lá no céu brilhará. E eles tinham um só coração, mas agora o coração de Ananias e Safira vão se unir numa trama maligna para querer ganhar, para querer se favorecer. E a Bíblia vai dizer que o final deles é a morte. E a conclusão vai dizer o seguinte, ó, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor. Jesus vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo caminho da verdade. Que nós possamos estar vivendo uma vida de verdade, que nós possamos conhecer a verdade e que essa verdade venha nos libertar. Ananias e Safira, eles até entraram no núcleo dos 12, aceitaram, receberam Jesus, foram cheios, mas eles transformaram a verdade de Deus em mentira, como Romanos 1:25. E agora a mentira fez com que o pai dela enchesse seu coração. E como a Bíblia diz que o pecado e o seu salário é a morte, o que aconteceu foi a morte na vida de Ananias e Safira, mas que nós possamos nos apropriar da verdade, sermos cheios da verdade, libertos pela verdade, viver uma vida de verdade, porque a verdade de Deus vai nos fazer viver uma vida de santidade. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que nós possamos tomar posse das mensagens que está inserida nessa lição e nos afastar de todos aqueles que são exemplos maus, que nós viemos buscar os exemplos bons e viver uma vida de santidade e de verdade na presença do Senhor. E se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, ajude-nos, deixe seu like aí, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos, através desses vídeos, abençoar a vida de muito mais pessoas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.